Olá, eu sou a professora Nani Catarino e nossa aula de hoje é sobre vozes verbais. A voz verbal é a flexão do verbo que indica se o sujeito pratica ou sofre a ação expressa pela oração. São três as vozes do verbo: voz ativa, voz passiva, a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação verbal. Exemplo: as meninas exigiram a presença da diretora. Quem exigiu a presença da diretora? As meninas, é o nosso sujeito. Sujeito agente porque são as meninas que exigiram a presença da diretora, ou seja, elas praticaram a ação verbal que é de exigir algo. Outro exemplo: a torcida aplaudiu os jogadores. Quem aplaudiu os jogadores? A torcida. A torcida praticou a ação de aplaudir, logo é um sujeito agente, então a voz dessa oração é voz ativa. E o médico cometeu um erro terrível. Quem cometeu um erro terrível? O médico é o nosso sujeito agente, porque ele praticou a ação de cometer um erro terrível. Já a voz passiva é quando o sujeito é paciente, ou seja, sofre a ação verbal. Nós temos dois tipos de voz passiva, mas a princípio é bom que vocês entendam esse processo de sujeito paciente. Então vamos lá para os exemplos, depois vamos para os tipos de voz passiva. As encomendas foram entregues pelo próprio diretor. O que foram entregues? As encomendas. Então, neste caso, o que acontece? As encomendas, que é o nosso sujeito, é paciente, porque ele não pratica, né? O sujeito não pratica a ação de entregar algo, e sim de ser entregue. Então, as encomendas receberam a ação de ser entregue por quem? Pelo próprio diretor. As casas foram alugadas pela imobiliária. O que foram alugadas pela imobiliária? As casas. Então, as casas não alugaram nada, não praticaram nada. Elas receberam a ação do verbo, que é o quê? De ter sido alugada. Então, é sujeito paciente. E nosso último exemplo, né? As roupas foram compradas por uma elegante senhora. O que foram compradas por uma elegante senhora? As roupas. A mesma coisa. As roupas não praticaram nenhuma ação. Elas receberam a ação de ser o quê? Compradas. Certo? Aí nós temos a divisão dos dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica é a que é mais longa, até pelo nome nós podemos deduzir isso. E a outra é a voz passiva sintética, que é a que é mais reduzida, ela é menor. A voz passiva analítica, ela tem uma estrutura própria dela. Ela é formada por um sujeito paciente, que nós já falamos sobre isso, e um verbo auxiliar ser, verbo principal, indicador de ação no particípio, e ambos formam, né, a locução verbal. E o agente da passiva. Então, como assim? Qual que é o sujeito aí? As encomendas, que receberam a ação de ser entregue, certo? Então, aí eu tenho um sujeito paciente. Em seguida, eu utilizei o verbo auxiliar ser no pretérito perfeito. Então, foram, e entregues é o quê? É o particípio do verbo principal, que é o entregar, certo? E lembrando, né, que o particípio é uma das formas nominais do verbo. Nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E, além disso, dessa locução verbal, nós temos o agente da passiva, que é o quê? É quem pratica a ação na voz passiva, já que o sujeito na voz passiva é o quê? Ele recebe a ação. Então, quem é que pratica essa ação na voz passiva? É o agente da passiva, que é sempre introduzido por uma preposição. Então, as perguntas sempre são as mesmas, né? Após a locução verbal, eu pergunto pelo quê, por quem, né? Então, as encomendas foram entregues por quem? Pelo próprio diretor. Então, pelo próprio diretor é o agente da passiva. Já a voz passiva sintética, ela tem uma formação diferente, né? Até porque ela é menor, ela é reduzida. Eu tenho um verbo transitivo direto, o pronome ser, que é a partícula passivadora, que é o que vai
dar essa característica, né, de passividade do verbo e um sujeito paciente. Então, eu tenho aí, entregam-se encomendas, alugam-se casas e compram-se roupas usadas. Então, percebam que é sempre verbo transitivo direto, porque se ocorresse o verbo intransitivo e o verbo transitivo indireto, nós teríamos o que aí? Teríamos o sujeito indeterminado. Lembram desse conteúdo? Um exemplo, né? Precisa ceder empregados. Como o verbo é transitivo indireto, então aí eu não teria o se como partícula passivadora, e sim o se seria o índice de indeterminação do sujeito, certo? Mas voltando para a nossa voz passiva sintética. Então, no caso da voz passiva sintética, o sujeito, se ele estiver no plural, é como na concordância, né? É a concordância. Qual que é a primeira regra da concordância? O verbo concorda com o sujeito. Então, entregam-se encomendas. Se encomendas estivesse no singular encomenda, aí seria o quê? Entrega-se encomenda. Casa. Aluga-se casa. Roupa usada. Compra-se roupa usada. Então, aí sempre tem que fazer então a concordância do verbo com o sujeito. E uma dica é justamente essa, né? Que a voz passiva sintética, ela é sempre iniciada pelo verbo, certo? Bom, aí nós temos a voz reflexiva, né? Nós temos dois tipos de voz reflexiva, mas no momento é importante que vocês saibam o que é a voz reflexiva e pronto. Né? Se eu falei que a voz ativa, o sujeito pratica ação, na voz passiva, o sujeito recebe ação, na reflexiva, ele vai o quê? Praticar a ação sobre si mesmo. Né? Então, ele vai praticar e receber a ação. Então, Carla machucou-se. Carla praticou a ação de machucar. Mas machucou a quem? A ela mesma. Então, aí nesse caso, eu tenho uma voz reflexiva. O sujeito, então, o que seria? Sujeito, agente e paciente, tá? Como os demais exemplos que nós temos aí. Arthur cortou-se com a faca, Roberto mudou-se daqui, certo? E então, por hora, é isso que importa, saber o que é a voz reflexiva, certo? E aí nós temos a passagem da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Então, para fazermos a transformação, temos que seguir os seguintes passos. Tem gente que consegue fazer isso automaticamente, outros têm mais dificuldade. Então, vamos lá. Primeiro, o sujeito da voz ativa passará a ser o agente da passiva. O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva. Na passiva, o verbo ser estará no mesmo tempo e modo do verbo transitivo direto da ativa. Ou seja, eu tenho uma frase original em que o verbo está no presente. Então, o verbo ser deve estar no presente mais o seu particípio, certo? E, que é o quarto, na voz passiva, o verbo transitivo direto ficará no particípio. Meio complicado? Então, vamos aos exemplos que eu acho que fica melhor. Então, na voz ativa, a torcida aplaudiu os jogadores, né? Nós já tínhamos visto esse exemplo. A torcida, então, sujeito agente, por quê? Porque é a torcida que pratica a ação de aplaudir. Então, pratica a ação verbal. Então, nós temos a torcida como sujeito. Quem aplaude, aplaude alguém, né? Ou algo. Aí, no caso, o aplaudiu é verbo transitivo direto. E se é um verbo transitivo direto, ele necessita de um objeto direto. No caso, os jogadores. Então, nesse caso, como vocês percebem, né? É necessário... para a transformação da voz ativa em passiva, que o verbo seja verbo transitivo direto. Porque se o objeto direto é o que vai se transformar em sujeito, como fazer isso em outros tipos de verbos? É o objeto direto que se transforma em sujeito. Então, olha só como é que ficou. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Então, aí, o que acontece? Eu transformei o que era objeto direto em sujeito. Olha só, os jogadores. Ali, eu tinha o quê? Um verbo... simples, né? Aplaudiu. O que eu tenho que fazer? Aplaudiu está em que tempo verbal? Pretérito perfeito. Logo, eu tenho que utilizar o quê? O verbo auxiliar no pretérito perfeito. Só que aí o verbo auxiliar vai ficar no singular? Não, porque jogadores está no plural. E pela concordância, o que nós temos?
verbo concorda com o sujeito. Então, os jogadores foram. E aí, o que eu faço? Esse verbo principal que eu aplaudiu, eu passo para o particípio, né? Então, os jogadores foram aplaudidos. Aí, o que acontece com o sujeito da voz ativa? Ele será o agente da passiva na voz passiva. Então, olha só, os jogadores foram aplaudidos. Olha a perguntinha, por quem? Pela torcida. E como eu havia falado, o pela torcida, eu tenho aí uma preposição. Então, eu tiro lá o sujeito, a torcida, coloco aqui como agente da passiva e introduzo o quê? Uma preposição, certo? Então, é isso, tá? Então, as observações importantes aí. Só é possível a passagem para a voz passiva, orações com verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Na voz passiva, o agente da passiva fica indeterminado, olha só. Vamos supor que eu passasse esse aqui para a voz passiva. Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Como é que ficaria? Eu, então, teria que começar pelo verbo, lembram? Qual que é o nosso sujeito? Os jogadores. Aí, como é que fica? Aplaudiram. Por que aplaudiram mesmo? Porque é pretérito perfeito e o sujeito está no plural. Então, aplaudiram-se os jogadores. Essa é a nossa voz passiva sintética. Ah, mas e aí? Por quem foi aplaudida, né? Não sei, nesse caso, na voz passiva sintética, existe então a indeterminação do agente da passiva, tá certo? Então tem que sempre prestar atenção nesses jogos assim, nessa transformação, prestar atenção no verbo, que tipo de verbo que é, que tempo verbal que é, saber conjugar o verbo ser em todos os tempos, né? Saber introduzir a preposição. Um erro muito comum em quem faz assim, estuda português e chega nas vozes verbais, é justamente o quê? Simplesmente inverter. Passe para a voz ativa. Pela torcida, os jogadores foram aplaudidos. Não, né? A inversão, o que eu faço? Pela torcida vai se transformar em sujeito, então eu tenho que tirar o quê? A preposição. Aí transforma-se na voz ativa. A torcida aplaudiu os jogadores. Bom, é isso. Tinha muito mais coisas para serem faladas. Acho que para o momento, para um estudo não tão abrangente, não tão profundo, não há necessidade de maiores detalhes. Eu espero que possam ajudá-los, né, essas videoaulas. E qualquer dúvida é só digitar para mim um e-mail que eu responderei com todo prazer, tá? nanicatarino@gmail.com